Boa noite, a paz. Boa noite para você que está na sua casa, vendo mais uma vez um culto com a gente. Estamos muito felizes de poder estar aí com você, compartilhando mais uma palavra, mais um momento que Deus venha trazer uma palavra para que edifique a sua vida, para que você seja cheio, porque a igreja no momento está fechada, mas os céus estão abertos e nós cremos que a presença de Deus será real na sua casa. E nessa noite gostaria de convidar você para chamar outras pessoas para ouvirem uma palavra abençoada dos céus, sabe, para derramar realmente tudo, para clamar pela nossa nação, para clamar pelas nossas igrejas, para clamar pelos nossos irmãos, para que você realmente hoje prepare este momento na sua casa, para que os céus se abram, para que os anjos desçam, porque a igreja é você. Nós somos a igreja e Deus quer habitar dentro do teu coração. Essa é a oportunidade que Deus está te dando para fazer o céu descer na tua casa, para fazer a sua família ser reconstituída, para fazer a sua casa, a terra da sua casa ser sarada. Então que nessa noite você venha entregar, você venha viver, você venha se desconectar de tudo ao seu redor. Que você venha realmente separar este momento para receber uma palavra dos céus, uma palavra que Deus separou para te encher, para transformar a tua vida. Não esqueça que você é único, você é escolhido, você é separado. E se você está aqui é porque Deus quer falar com você. Então nessa noite vamos entregar. Eu convido a você para a gente levantar um clamor pelos nossos irmãos, um clamor pela nossa igreja, um clamor pela nossa nação, para que a gente venha ter realmente este momento, sabe, como o nosso secreto, para que a gente possa estar na nossa casa, clamando a Deus e nos enchendo da presença dEle, porque é isso que Ele quer. Porque na igreja nós temos acesso a tudo e hoje Deus quer um encontro com você. E isso depende de você. Então que você possa realmente receber. Eu convido a você a se ajoelhar na sua casa, a estar junto com a sua família, a convidar, colocar um louvor de fundo e realmente clamar a presença de Deus. E se conectar aos céus, não se distrair. Sentir a presença do Deus vivo, porque é isso que Ele quer. Ele quer estar com você. E que você não venha se distrair, você não venha perder nada, nem um segundo, para que Deus venha realmente fazer uma habitação dentro da tua casa. Amém? Então convido você a fechar os seus olhos, a inclinar a sua cabeça e se conectar a Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós estamos aqui, Senhor, juntos, Pai, porque nós somos os seus filhos, Pai. Nós estamos aqui, Senhor, como unidade, cada um em tua casa, Senhor, mas crendo que o Senhor está conosco. Pai, na tua palavra diz que o Senhor dá ordens aos seus anjos ao nosso respeito. Senhor, que essa noite o Senhor envie todos os seus anjos, arcanjos, querubins, serafins, para que eles estejam, Senhor, em cada casa. Senhor, ao lado de cada uma dessas pessoas, Senhor. Que os seus serafins estejam cantando, adorando, Senhor, clamando a Ti junto conosco, Pai. Senhor, que nada venha se distrair, que nada venha nos distrair, que nada venha nos tirar da Tua presença. Senhor, que essa noite o sobrenatural aconteça dentro de cada casa. Pai, nós acreditamos que o Senhor é o Deus que tudo pode, que o Senhor é o Deus que tudo faz. Senhor, então que essa noite pessoas sejam libertas, pessoas sejam curadas, que todos sejam cheios, Senhor, através da Tua palavra, Senhor. Pois nós servimos o Deus que tudo pode, nós servimos o Deus que tudo faz. Senhor, essa noite, Senhor, que a Tua nuvem de glória desça sobre cada casa. Senhor, que cada pessoa sinta a Tua presença, que cada coração seja como terra fértil, Pai. Que o Senhor venha, Senhor, entrar, Senhor, dentro de cada casa, Pai. Em nome de Jesus. Senhor, nós cremos que nós servimos o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra.
Senhor, nós te adoramos, Senhor. Clamamos a Ti, Senhor, para que esta fase passe, Senhor. Nós clamamos a Ti, Senhor, por cada família, Senhor, por cada pessoa doente, Senhor, por cada hospital. Nós clamamos a Ti, Senhor, por todos os nossos prefeitos, governadores, presidentes, Senhor, para que cada, Senhor, Pai, que esteja na direção do nosso país, possa ter, Senhor, sabedoria, Pai, e ser guiado pelo Teu Espírito Santo, Pai, para ajudar. Que o Senhor abençoe, Senhor, todos da área da medicina. Que o Senhor abençoe, Senhor, as autoridades da nossa igreja, os nossos apóstolos, bispos, pastores, Senhor, para que cada um, Senhor, esteja cheio da Tua unção, receba uma sabedoria enviada dos céus, para neste momento conseguir guiar a Tua igreja. Senhor, que o Senhor abençoe cada uma das Suas ovelhas, Pai, para que cada uma se sinta apacentada, cada um se sinta amado, se sinta abraçado, se sinta tocado pelo Teu Espírito Santo. Senhor, que ninguém venha, Senhor, se espalhar, mas sim se juntar como igreja, como nação, como filhos, como servos, Senhor. Nós clamamos a Ti, Senhor, e declaramos, Pai, que o Senhor é aquele que tudo pode, tudo faz. Em nome de Jesus, Senhor, seja bem-vindo essa noite em nossa casa, para a honra e glória do Teu nome. Amém, amém. Então vamos receber uma palavra dos céus, vamos agradecer pela vida do nosso pastor Tiago. Deus te abençoe. Graça e paz, igreja querida. Estamos aqui para te trazer uma palavra nesta noite, uma palavra abençoada, como foi mencionado diante da oração da nossa líder querida, foi mencionado que o céu está aberto para a sua vida nesta noite, e nós cremos neste poder divino do Espírito Santo de Deus em todos nós. Já quero deixar aqui o meu abraço carinhoso, uma unção poderosa na sua vida, em nome de Jesus, amém? Eu quero trazer uma palavra nesta noite, e esta palavra, para quem gosta de anotar, está perto de Deus, é o tema da minha palavra, e convicção do seu chamado. Está perto de Deus e convicção do seu chamado. Esta é a palavra que nós temos que mencionar no nosso coração nesta noite. Uma palavra que nos faz estar perto de Deus e ter convicção do nosso chamado. Eu quero compartilhar um versículo com você que está no livro do nosso profeta Isaías, no capítulo 61, versículo de 1 a 8. Isaías 61, versículo de 1 a 8. Acompanhe comigo esta palavra. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e a cauda do seu manto enchia o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria os seus rostos, e com 2 cobria os seus pés, e com 2 voavam, e clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram, e a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, pois estou perdido, porque sou um homem dos lábios impuro, e habito no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram o rei, e o Senhor dos exércitos. Porém um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva, que tirara do altar como uma tenaz. E com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e expiado o teu pecado. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? A quem de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me, Senhor. Olha que texto interessante do nosso profeta Isaías. Quantos crê que o profeta Isaías era um homem que tinha intimidade com Deus?
um homem que tinha uma proximidade com Deus. Isso é a primeira reflexão da noite, estar perto de Deus. O profeta Isaías tinha uma intimidade com Deus, andava próximo de Deus, e ele de repente tem um encontro com o Senhor. Ele vê a glória de Deus, ele vê os anjos, ele vê os serafins. Ele vê um anjo que dizia santo, 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 e ele tinha 6 asas, 2 cobriam a cabeça, 2 os pés, a outra cobria toda a parte do Senhor. Olha que intimidade com Deus para isso. Mas ainda assim o profeta Isaías disse: eis que sou um homem dos lábios impuro. Quanto mais intimidade com Deus, quanto mais próximo de Deus, mais um coração arrependido, mais um coração disposto a ser melhorado, a ser corrigido, a ser direcionado pela palavra de Deus. Muitas vezes, quando nós estamos longe de Deus, não enxergamos os nossos pecados, não enxergamos os nossos erros, mas de repente você tem um encontro com Deus, revisão de vidas. De repente você está no altar da Sara Nossa Terra Butantã, um lugar santo, um lugar ungido, e você se depara com a presença de Deus, você se depara com um louvor abençoado, você se depara numa situação da igreja fechada e a palavra entrando na tua casa, e você diz assim: eu sou um homem de lábios impuros, eu convivo com um povo dos lábios impuros. Senhor, como posso receber a tua glória? Como posso receber a tua presença? E o anjo do Senhor, ele toca nos teus lábios. Eu profetizo que existe anjos do Senhor entrando na sua casa agora, entrando pelo seu smartphone, pelo seu computador, pelo seu iPad, pelo seu iPhone. Ele está entrando agora, está dizendo assim: eu toquei nos seus lábios, profetiza a minha palavra, cumpre o meu chamado, faz aquilo que eu coloquei na sua vida. Deus, ele está te direcionando para isso. Agora, para você crer nesta palavra, é necessário ter uma convicção do chamado. É necessário ter uma convicção do chamado. Se você não tem convicção do seu chamado, não tem como você entender o que eu estou dizendo. Quantos querem viver junto comigo um avivamento? Quantos querem ver o milagre de Deus? Quantos querem ver as pessoas serem transformadas? Isso arde no meu coração. A pergunta da noite para você, nesses tempos difíceis, é: você tem convicção de quem você é em Deus? Você tem convicção do seu chamado? Você tem convicção daquilo que Deus já te prometeu? E eu quero dizer aqui, queridos, 3 coisas importantes. Quem tem convicção não desiste do chamado. Nada vai nos parar, nada vai nos deixar de pregar o evangelho, nada vai nos deixar de arrumar uma forma de te levar uma palavra, de te levar o pão da vida. Nada vai nos parar. A alegria de estarmos aqui ministrando. É triste não te ver aqui para dar um glória a Deus, para dar um amém, mas nada me deixa em dúvida do meu chamado. A convicção precisa arder no seu coração, querido. Não desistir do seu chamado. Quem tem convicção em Deus, confia no dízimo. Pastor, você está entrando no momento do dízimo? Não, eu estou te dizendo que quem tem convicção não precisa de pregação, ele já faz de coração. Ele já faz com o coração entregue. Eu tenho convicção que o dízimo me protege, eu tenho convicção de que o dízimo me dá autoridade para colocar Deus à prova. Ele diz que as portas do céu se abrem, que Ele repreende o devorador. Mas, querido, muitas pessoas estão com dúvida do seu chamado. Muitas pessoas não têm convicção de entregar o seu dízimo ao Senhor. As pessoas não têm convicção de que é filho de Deus. Deixa eu te falar uma coisa, você é filho de Deus? Reflete aí aonde você está agora, nesse lugar aonde você está, você é filho de Deus? Ou você só se coloca como um cristão quando está na igreja para mostrar para quem está do seu lado? Você tem convicção de que você é filho, de que você é filha de Deus? Então você não vai abrir mão do seu chamado.
Você tem convicção de que tudo que você tem vem de Deus? Você tem convicção de que Ele vai abrir as portas dos céus, que Ele não vai te fazer faltar nada? Então você é fiel no seu dízimo. Você não precisa de uma pregação, porque o seu coração já está preparado. Você precisa ter convicção disso. Quem tem convicção do Evangelho suporta as crises. Muitas vezes eu e você nos deparamos com crise, nos deparamos com discípulos nos abandonando, com discípulos falando mal da igreja, discípulos tratando um com o outro de maneira erroneamente, com palavras impuras, como o profeta Isaías disse. Crise ministerial. O meu líder me feriu, o meu líder não me deu atenção, a igreja não fez o que eu precisava, o direcionamento do meu pastor não foi certo, essa palavra foi dura, eu queria falar com ele e naquele dia ele não me atendeu. Crise ministerial. Eu queria pregar e ele pôs outro, eu queria fazer, ele falou que não e depois ele deixou outro, eu queria ser ungido, ele ungiu outro. Crise ministerial, que só suporta quem tem convicção em Deus. Meu Deus, nós temos uma igreja, como que nós vamos sustentar a igreja? 15 dias fechado, querido, a Sara Nossa Terra já suportou 6 meses, 15 dias não é fechamento, é oportunidade de melhoria, porque eu tenho convicção de suportar as crises no Evangelho. As crises revelam quem você é, a crise revela o coração que você tem. E nós precisamos entender que quem tem convicção no Evangelho, crê que é filho de Deus, confia no seu dízimo e suporta as suas crises. Eu quero que você anote isso, eu quero depois que você reflita nisso. Você tem confiado que é filho e filha de Deus? Você tem confiado no seu dízimo diante do altar de Deus? E você tem suportado as suas crises? Se você disser sim para essas 3 respostas, eu quero dizer para a sua vida, você vai viver um avivamento dos céus, a sua igreja vai ser próspera, a sua igreja vai ter a melhor estrutura, a sua igreja vai avançar, e as obras espirituais serão ainda maiores, porque se não tem brecha em Deus, tem vitória nos céus. E nós precisamos entender isso, igreja. O apóstolo Paulo, ele nos ensina muito isso, e eu quero te trazer o 2º versículo desta noite. Eu quero que você entre no livro de 2 Timóteo, no capítulo 1, versículo 8. 2 Timóteo, no capítulo 1, versículo 8. O apóstolo Paulo, ele está discipulando, ele está dando DI, ele está tendo um discipulado com o seu discípulo Timóteo. E olha o que ele diz em 2 Timóteo 1, 8. Portanto, não te envergonhes dos testemunhos do nosso Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro seu. Antes, participa das aflições do Evangelho, segundo o poder de Deus. Oh, meu Deus, que convicção que o apóstolo Paulo tinha. Agora, pastor, por que o apóstolo Paulo tinha tanta convicção? Porque ele teve experiência. Qual é o contrário da convicção? É a dúvida. Se você tem dúvida que é filho de Deus, filha de Deus, se você tem dúvida do seu chamado, se você tem dúvida de entregar o seu dízimo, se você tem dúvida se vai suportar as crises, deixa eu te falar uma coisa, não tem como o poder de Deus estar sobre você. Você vai estar visitando a presença de Deus, você não vai estar habitando com Deus. Você não teve experiência com Deus. Chega numa pessoa dizimista fiel e vê se falta algo para ela, vê se a vida dela vai prosperar. Ela tem experiência, não tem como ela voltar atrás. Quem já passou uma crise e saiu dela ainda mais forte, ainda maior, vai suportar as outras crises, porque ele já teve uma experiência de vitória. Quem já foi abandonado por um discípulo, consegue ter outro discípulo, porque já suportou aquilo e não se envergonhou do Evangelho. Quem passou aflições para pregar a palavra, quem está aqui hoje pregando a palavra com as portas fechadas, gravando, pensando em você, não se envergonha do Evangelho. Querido, aonde você estiver, o seu coração tem que arder de dizer,
Eu sou filho de Deus, eu sou um dizimista fiel, eu suporto as crises e de nada me envergonho. Por que você faz isso? Porque as minhas experiências com Deus não me faz dar nenhum passo atrás. O que Deus fez na minha vida, eu jamais vou voltar atrás. É o que o apóstolo Paulo está dizendo. Portanto, não te envergonhes do testemunho do nosso Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro seu. Antes, participa das aflições do Evangelho, segundo o poder de Deus. O apóstolo Paulo, na minha opinião, é quem mais teve uma convicção pós uma experiência com Deus. E eu quero agora compartilhar uma palavra, a terceira palavra da noite, que está no livro de Romanos, no capítulo 8. O livro de Romanos inteiro está falando de uma convicção, está falando de um evangelho puro, genuíno, através do apóstolo Paulo. Mas eu quero compartilhar nessa noite, Romanos 8, do 35 ao 39. O apóstolo Paulo, ele tem tanta convicção do chamado dele, da experiência dele com Deus, da fidelidade dele para com o Senhor, que olha o que ele diz em Romanos 8, 35 e 39. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte todo dia. Somos reputados como ovelhas para o matador, mas em todas essas coisas, somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou, porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o príncipe, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia! Nada pode te separar do amor de Deus. Não é o desemprego, não é a pandemia, não é as enfermidades, não é as crises sentimental, financeira. Nada pode te separar do amor de Cristo. Entenda isso, querido. Você pode estar aí na sua casa dizendo: eu queria ir na igreja agora, eu queria estar lá agora, e a palavra está chegando até você dizendo assim: nada vai te separar deste amor, nada vai te tirar dessa missão, nada vai fazer paralisar. Quem é que pode te separar do amor de Cristo? A pandemia, o abandono, a agressão, a traição, o vício, nada pode te tirar do amor de Cristo. Por quê? Porque Ele te amou, morreu por você numa cruz e te comprou com o sangue derramado na cruz. Que convicção é essa, querido? Eu sou mais do que vencedor em Cristo Jesus, eu sou mais do que vencedor naquele que me amou. Nada vai nos fazer parar de pregar o Evangelho. Deixa eu te falar uma coisa, querido. Eu tenho tanta fé que nesta noite as pessoas vão ser impactadas por esta palavra. As pessoas vão ser transformadas. Eu quero ver você encher agora aí de glória a Deus, aleluia. Eu quero que você fale: eu estou preparado para viver o Evangelho. Eu estou preparado para ser um dizimista fiel. Eu sou preparado para confiar verdadeiramente em Cristo. Verdadeiramente. Não é uma confiança genérica. Eu confio quando as coisas vão bem, eu testemunho quando eu tenho, quando eu ganho. Não, do Evangelho eu nada me envergonho, por testemunho do que Cristo passou, do que o apóstolo Paulo passou, do que os apóstolos passou, do que milhares de pessoas passaram para o Evangelho chegar até aqui. E eu estou disposto a levar esse Evangelho para você, eu estou disposto a cumprir o meu chamado, eu estou disposto a entregar tudo para a obra de Deus, eu estou disposto a isso. Por quê? Porque a minha experiência com Cristo não me faz nos separar do amor dEle. Não vai nada nos separar do amor dEle, porque a minha experiência vale mais do que qualquer coisa. A minha experiência em Cristo Jesus vale mais do que ganhar o mundo inteiro. A minha pergunta para você hoje é: você tem convicção de que é filho de Deus? Você tem convicção que é a menina dos olhos de Cristo? O apóstolo Paulo, ele diz assim, em Filipenses do capítulo 4:13,
tudo posso naquele que me fortalece. O apóstolo Paulo, ele ainda fala em Romanos 8:18, as aflições presentes não se comparam com a glória que há de ser revelada. O apóstolo Paulo diz assim: ainda que um anjo descesse aqui e me pregasse um outro evangelho, eu não acreditaria, porque o evangelho que eu vivo não foi revelado por homens, mas sim pelo próprio Cristo. Meu Deus, que convicção isso! Abre lá Gálatas, vai ler o capítulo 6, versículo 1 em diante. Paulo está falando: eu não vou ser convencido por esses evangelhos que estão pregando, eu não vou ser convencido porque estão distorcendo, estão distorcendo a palavra, estão querendo fechar a igreja, então agora eu vou desviar, agora eu vou isso. Querido, deixa eu te falar uma coisa, a crise não vem para te derrotar, ela vem revelar quem você é. Se você no momento da crise sai, eu perdi 2 discípulos, os meus discípulos me abandonou, então eu vou parar de pregar. Parabéns, você vivia o evangelho só para ter pessoas. A pessoa era o seu evangelho. Nossa, eu saí da igreja porque meu pastor me magoou e eu nunca mais consegui ir em outra igreja, Parabéns, Cristo era o seu pastor. Você nunca entendeu que quem morreu na cruz por você foi Jesus Cristo. Você nunca tomou posse do sangue de Jesus na sua vida. Mas a boa notícia dessa noite é: você pode hoje colocar-se joelho no lugar, se colocar de joelho no seu lugar e dizer assim: Senhor, eu quero uma experiência contigo nessa noite, que me faça entender que nada pode me separar do teu amor. Nem a morte, nem a vida, nem a profundidade, nem a potestade, nada pode me separar do amor de Cristo. Não vai ser a pandemia, não vai ser as enfermidades, não vai ser as notícias ruins que vai me separar do amor de Cristo. Tiago diz no capítulo 1, do versículo 2-4, se alegrares quando passares por provações, pois as provações, ela traz perseverança, e conforme você é aperfeiçoado na perseverança, aumenta a sua fé. Quem é convicto, tem fé. Quem não tem fé, tem dúvida. A minha pergunta hoje para você que está ouvindo essa palavra, Sara, Nossa Terra Butantã: você é convicto ou você tem dúvida do seu chamado, do seu dízimo e das crises que você tem que vencer? Pastor, eu estou ouvindo essa palavra e eu estou desempregado. Eu profetizo na sua vida: se você tiver convicção de que és filho de Deus, se você tem convicção da fidelidade para com o seu dízimo, e se você suportar essa crise, eu vou estar com você, celebrando a sua vitória. Pastor, mas eu estou empregado, mas está muito apertado, e Deus é Pai, Ele conhece o meu coração. Sim, Ele conhece tanto o seu coração que Ele quer te promover, mas não pode porque você tem dúvida. Deus, Ele tem sempre o melhor para nós. Ele sabe testar o nosso coração. Por que, querido, que é necessário nós passarmos por isso? Porque enquanto Adão foi infiel no paraíso, Jesus foi fiel no deserto. É no deserto que Ele fala ao meu coração. É no deserto que Ele fala ao seu coração. É nas crises que se revela quem ama Cristo e está disposto a pregar o Evangelho. Infelizmente, querido, isso me entristece muito, mas quantas igrejas foram fechadas? Nossa, pastor, então essa igreja não é igual a Sara Nossa Terra? Não, a unção de Deus é para todas. Essa igreja não tinha pessoas fiéis no dízimo para manter sem estar com a igreja aberta. Nós não, nós temos pessoas fiéis. Nós temos discípulos apaixonados pela missão. Nós temos discípulos que estão dispostos a tudo. Eu tenho pessoas aqui me vendo que está disposta a tudo, que fala: pastor, o que tem que fazer, conta comigo. Nós temos a geração de Josué, nós temos os melhores 144. Ei, você que está chegando aí, que está ouvindo essa palavra hoje, pode vir, porque nada vai te separar do amor de Cristo. Nada vai te separar deste amor.
E eu, queridos, quero colocar no meu coração, e se você quiser compartilhar comigo, eu quero que você venha junto, como o apóstolo Paulo nos ensina. E eu quero aqui te trazer o meu último versículo dessa noite. Gálatas, no capítulo 2, versículo 20. Oh, aleluia! Você tem que ter muita convicção para dizer esse versículo. Gálatas, no capítulo 2, versículo 20. Já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Você quer mais convicção do que essa, querido? Já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu tenho hoje na carne, eu vivo pela fé. Eu tenho fé que na fidelidade do meu dízimo, o Senhor vai abrir as portas dos céus, vai repreender o devorador na minha vida. Eu creio que cada semente vai ser multiplicada a 30, 60 e a 100 vezes mais. Eu creio que a palavra não volta vazia e que através dessa palavra uma pessoa vai ter o coração quebrantado. Eu creio que no nome de Jesus todo joelho se dobrará, toda língua confessará. Se cada cristão tiver o entendimento deste poder, vai entender que o Espírito Santo de Deus te ungiu para libertar os que estão presos e cativos. Para de você se colocar escondido através de um convencimento. Eu só faço quando eu quero, eu só vou quando eu posso. Não, está na hora de nós sermos crentes convertidos, que diz, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Pastor, que convicção é essa? A convicção é que se você casou, você vai ficar para sempre com o seu marido, porque foi Deus que te deu. A convicção é, na sua mesa não vai faltar nada, porque Ele alimenta até as flores do campo que não semeia. Não vai cuidar de você, que é imagem e semelhança. Deixa eu te falar uma coisa, Ele vai sustentar todos os dias da sua vida. Por quê? Porque Ele te ama. Você é amado por Cristo. Para de ser enganado por propostas que te fazem. Para de ser enganado dizendo que está chegando o momento dos fins dos tempos e que isso está acabando. Deixa eu te falar uma coisa, ainda tem muito mais para nós vencermos através do Evangelho. Chegou a hora de separar a multidão dos verdadeiros. Por quê? Porque Cristo busca os verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Para de deixar o sofismo dominar a sua vida. Para de deixar a dúvida te fazer paralisar. Muitas pessoas não têm convicção de que é filho de Deus, que você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Nós ouvimos, eu escuto isso desde pequeno, se Deus é por nós, quem será contra nós? Agindo Deus, quem impedirá? E a gente vive vendo um povo sendo envergonhado pelas potestades, pelos principados. A gente vê o devorador entrando na sua casa e te impedindo de ter acesso e uma vida abundante. Por quê? Porque a dúvida está te separando do amor de Deus. Mas eu quero te convencer nesta noite que nada pode te separar do amor de Deus. Essa palavra de hoje vai te edificar, essa palavra de hoje vai te converter, e você tem total liberdade de colocar aí, dizendo, pastor, eu quero essa convicção, me ajuda, eu vou orar com você, eu vou ungir você, você vai vir aqui na sala profética, e o poder de Deus que está neste lugar, vai te consumir de tal maneira, que nada vai te separar do amor de Cristo, nada vai te separar deste Evangelho. Querido, nós temos aí diversas pessoas que compartilham da sua fé na Bíblia. Abraão, o pai da fé. Por quê? Porque confiou em Deus, não tinha dúvida de que Deus iria prover o cordeiro. Ele olha para seu filho e diz, calma filho, Deus proverá, Deus proverá. Nós estamos no ano da providência, será que você já se esqueceu disso? O nosso ano profético é o ano da providência divina de Deus.
Deus proverá. Ele proverá uma igreja avivada, uma igreja apaixonada. O que Ele está providenciando? O melhor para aqueles que é fiel para com Ele. Uma vida abundante para aqueles que é fiel para com Ele. Nós temos Davi, segundo o coração de Deus, viu um gigante na sua frente e fala: quem é este filisteu para afrontar o meu Deus? Deixe que vão enfrentar. Ele vem contra mim com armas e lança, porém eu vou contra ele com o Senhor dos exércitos. E Davi vence o gigante. Por quê? Porque ele não teve dúvida, ele teve convicção. Jesus, ele se depara com um encontro com Satanás depois de 40 dias sem comer, sem beber. Queridos, preste atenção nisso, isso é muito importante. Jesus, ele transformou a água para o vinho, ele multiplicou os pães e os peixes. O que era para Jesus transformar a pedra em pão? Ele poderia fazer isso tranquilamente, mas o que Satanás queria era fazer uma proposta de dúvida ou convicção. Deixa eu ver se ele vai conseguir fazer isso mesmo. Se tu és o Filho de Deus, vamos ver se você é filho de Deus. Jesus poderia ter dúvida naquele momento. Será que eu sou filho de Deus? Será que Ele me enviou mesmo? Será que isso eu posso? E Jesus diz e fala assim: ei, eu não preciso te provar nada. Deixa eu te falar uma coisa, tem pessoas na sua vida te fazendo proposta só para ver se você é convicto do seu chamado ou se você vai retroceder. Eu não preciso te provar nada, porque do meu evangelho eu nada me envergonho, porque não foi me revelado por homens, e sim pelo próprio Cristo. Eu não me envergonho do evangelho, eu não preciso te provar nada, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Mas depois Jesus diz: eu sou o pão da vida. Ou seja, não olhe para o fermento, não olhe para o pão natural, olhe para o pão da vida. Não vai te faltar nada nesses dias. Você confiando em Deus, você entregando a sua vida, a sua casa para Deus, nada vai te separar deste amor. Vai ser os dias que você vai mais se aprofundar na palavra, vai ser os dias que você mais vai entregar a sua vida para Jesus. Se você tem convicção, se você não dá nenhum passo atrás. Quantos podem dizer para mim nesta noite: já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim? Queridos, eu sinto tanta falta de vocês aqui, mas o meu coração se alegra de saber que o meu amor em estar pregando a palavra de Deus não diminui nada. A paixão, o arrepio, o frio na barriga de estar falando do evangelho de Cristo. Porque ele diz assim: o arado é grande, a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. E eu estou aqui pregando o evangelho de Deus, eu estou aqui levando a palavra de Deus, eu estou aqui diante da nossa igreja, Sara Nossa Terra. A porta está fechada, mas os céus estão abertos, e aqui há anjos do Senhor dizendo assim: pode ir na casa da Luciana, pode ir na casa da Carol, pode ir na casa da Fernanda, pode ir na casa da Dalva, pode ir na casa de todos os filhos da Sara Nossa Terra, pode ir lá. Por quê? Porque eles não têm dúvida de que agindo eu, quem impedirá? Oh, aleluia! Eu quero agora que você dê um brado de vitória, escrevendo aí: glória a Deus, eu estou debaixo desta palavra. Você está debaixo da proteção do Espírito Santo de Deus, e na autoridade do nome de Jesus, eu declaro sobre a sua vida o sangue do Cordeiro na sua casa, na sua saúde, nas suas finanças. O devorador não vai te tocar. Eu só preciso da sua ajuda em uma coisa: tenha convicção que és filho de Deus, que é filha de Deus. Tenha convicção na fidelidade do seu dízimo e suporte as crises, porque a crise vai revelar quem você é. Na dúvida não pode agir Deus. Engraçado que tantas vezes nós ouvimos isso: dúvida não é de Deus. E está aí, muitas vezes nós estamos preocupados com as coisas graves que nós vemos lá fora,
Muitas vezes fica evidente aquele que está aprisionado no vício, nas drogas, no álcool. E isso fica evidente que nós precisamos ajudar aquela pessoa. Mas muitas vezes nós olhamos para dentro da igreja e não conseguimos enxergar a dúvida que há no coração para o seu povo. E nós estamos aqui, diante da Sara Nossa Terra Butantã, para te dizer que não é à toa que nós temos um versículo, 2 Crônicas 7:14, que diz: se o meu povo, você povo de Deus que está ouvindo essa palavra, se o meu povo se humilhar e orar, buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Sabe o que ele está querendo dizer, querido? Ele está querendo dizer que você, que se diz cristão, que se diz apaixonado pela missão, ele quer saber a fidelidade do seu coração. Convicção de que tu és o Filho de Deus. Convicção no seu dízimo. E suportar as crises. São as 3 chaves para que você possa viver o milagre dos céus na sua vida. Para que você possa viver o melhor de Deus na sua vida. Jesus, ele disse, quando ele encontra os seus discípulos, querido, e este é um texto que tem uma reflexão muito grande, porque muitas vezes a pessoa lê Mateus 28, no versículo 20, que vai nos dizer: ide, pregai o evangelho, batizando toda a criatura em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ok, mas começa a dar um passinho atrás e lê o que diz o versículo 16 e 17. No versículo 16 e 17, aí ele vai chegando no 18, 19 e 20, mas ele diz, Jesus ele já tinha várias vezes anunciado para os seus discípulos que iria encontrá-los. E de repente Jesus vem na sua ressurreição, encontra alguns, e a Bíblia nos diz assim, Jesus aparece aos seus discípulos, mas alguns duvidaram. Alguns duvidaram. Jesus já tinha anunciado, é necessário que o Filho do Homem seja entregue, mas ele irá ressuscitar ao 3º dia. Mas alguns duvidaram. E na minha reflexão, na minha revelação da palavra, Jesus ele deve ter falado muito bravo. Porque a Bíblia diz que quando alguns duvidaram, Jesus ele chega e diz assim: foi-me dada autoridade, toda a autoridade, nos céus e na terra. Então ide, pregai o evangelho. Eu creio que ninguém ganhou um abraço de despedida não, meu irmão. Ninguém ganhou um beijinho, vai com Deus pregar a palavra. Eu acho que Jesus disse assim, vai, começa a trabalhar, começa a fazer a missão, porque você está com dúvida que eu morri por você está com dúvida do meu amor por você está com dúvida se eu não vou abrir as portas dos céus. Eu tenho toda a autoridade nos céus e na terra, então faz a missão, que o resto eu resolvo. E os discípulos começam a pregar, convicção. Jesus, depois que faz a sua ressurreição e dá a sua primeira missão, foi a primeira vez que Jesus, após sua ressurreição, encontra com os discípulos, e dá uma missão para que eles avancem, para que eles cresçam, para que eles preguem o evangelho. E aí o mesmo Pedro, que tinha negado, tem um encontro depois com Deus, e ouve deles, tu me amas? Você tem certeza que tu me amas? Tu me amas, tu me amas, então apacenta minhas ovelhas. Esse mesmo Pedro, ele tem a sua morte de cabeça para baixo. Por quê? Porque ele falou, não sou digno de estar com a cabeça para cima como o meu mestre. Que convicção é essa? Ele quebrou a dúvida de ter voltado a pescar, começa a trabalhar no evangelho, prega, arrependei-vos, o Espírito Santo de Deus que está aqui, esses homens não estão embriagados. Convicção de que Deus era com ele, morreu de cabeça para baixo. Apóstolo Paulo, convicção de que tem que viver tudo pelo evangelho. E agora chegou, na Sara Nossa Terra Butantã, a oportunidade de eu e você dizer assim, convicção do meu chamado, convicção da palavra de Deus, eu sou filho de Deus, e suportar todas as crises. Se você acha que a sua autoridade pode te fazer ser
maior do que Deus para decidir o que é melhor para você nos momentos das aflições, eu sinto muito, eu vou escolher Jesus. E é isso que eu desejo para a sua vida, amém? Eu quero orar por você nessa noite. Senhor meu Deus, em nome de Jesus, eu te agradeço, Pai, por esta palavra, eu te agradeço, Pai, por nos revelar que chegou um tempo do teu povo, Senhor, colocar um coração convicto diante da tua presença, do teu povo, Pai, estar diante desse chamado, o teu povo não se envergonhar do teu evangelho, e sim, Pai, nos momentos de crise, te dar uma resposta de que o Senhor é acima de todas as coisas. Por isso eu oro, Senhor, pela nossa igreja, eu coloco a autoridade espiritual que derramaste sobre mim, sobre cada um, Pai, que está assistindo esta palavra, que em nome de Jesus, Pai, o Senhor quebre, Pai, pelo poder do Espírito Santo de Deus, que é o que convence, Pai, pois a Tua palavra diz que não é na força do braço, mas que quem convence é o Espírito Santo de Deus, que o Espírito Santo de Deus possa dar uma experiência para cada um, para que eles possam quebrar, Pai, toda incredulidade, quebrar, Senhor, toda infidelidade, Pai, toda deslealdade, Pai, que muitas vezes, voluntariamente ou involuntariamente está no seu coração, pelos dados inflamados do inimigo, pelas crises financeiras, pelo medo, Senhor. Eu quebro, Senhor, em nome do Senhor Jesus, todo o poder maligno, Pai, que vem contra a sua igreja, para profetizar na autoridade do nome de Jesus, que o Senhor venha, Pai, nos fazer ser leal contigo, nos fazer ter convicção da Tua palavra, nos fazer ser apaixonado em Te servir, e entendermos, Pai, que quem coloca a mão no arado já não pode olhar para trás. Eu profetizo um avivamento na nossa igreja de verdadeiros adoradores. Eu profetizo em nome de Jesus, Pai, que cada um dos levitas que hoje não estão aqui fazendo louvor, vai ter o seu coração ardendo de um dia não estar louvando na casa de Deus. Eu profetizo em nome de Jesus que cada um que está ouvindo essa palavra está começando a refletir, dizendo: Senhor, não me deixa fora. O Senhor vai buscar aqueles que são fiéis e verdadeiros, fala: eu não quero ficar fora, eu tenho convicção de que meu nome está escrito no livro da vida, eu tenho convicção de que eu tenho acesso à vida eterna, e isso vale mais do que qualquer coisa nesta terra. Por isso eu entrego tudo a Ti, Senhor, eu entrego a minha vida a Ti, eu entrego o meu coração a Ti, no nome do Senhor Jesus, amém. Graças a Deus, aleluia! Para quem está aqui ajudando na filmagem, ouvindo essa palavra, pode dar uma salva de palmas para este Deus poderoso, esse Deus maravilhoso. Os verdadeiros adoradores, queridos, será essa igreja avivada no poder de Cristo, em nome do Senhor Jesus. Que você receba essa palavra no seu coração, seja incendiado, como a palavra de Deus diz em Levítico, que o fogo do altar nunca se apaga, o fogo do altar não se apagará. Nós estamos aqui orando pela sua vida, no nome santo de Jesus, amém? Glória a Deus, que você receba essa palavra no seu coração, queridos. Eu vou pedir agora, para que diante da nossa filmagem, diante da transmissão, você possa colocar, se for de agrado do teu coração, se você tiver convicção de que a casa de Deus, ela será o melhor lugar desta terra, que Jesus Cristo é fiel para cumprir com aquilo que está escrito na palavra. Se nessa noite, através deste culto, você quer fazer o seu dízimo, a sua oferta, o seu parceiro de Deus, que você faça isso com a convicção, querido. Deixa eu te falar uma coisa, se tem dúvida no seu coração, não faz não, querido, porque o nosso Deus não age na dúvida, Ele age na convicção. Não faça não. Se você acha que tem alguma dúvida de que Ele vai abrir as portas dos céus, que Ele vai transformar a sua vida, deixa eu te falar uma coisa, esse pouquinho que você ia ofertar, guarda para você mesmo, guarda para você.
Agora, se você tem convicção de que a palavra de Deus é contigo, que essa igreja quer ser abençoada para te receber, que essa igreja quer ser estruturada para cuidar da sua vida, para cuidar da presença do Espírito Santo de Deus, para que esse lugar seja um lugar de habitação de Deus, com alegria no seu coração, seja fiel no seu dízimo, em nome do Senhor Jesus. Seja fiel com a casa de Deus, seja um lugar de habitação da sua fidelidade e lealdade. Faça a sua oferta, o seu dízimo. Nós profetizamos no poder de Deus que as portas dos céus serão abertas na sua vida. O nosso projeto ADN, em nome do Senhor Jesus Cristo, vai ajudar todos os necessitados, porque nós temos recebido corações dispostos a ajudar esse chamado que arde no nosso coração. Através de nós, toda a vida que precisa de um alimento, toda a família da Sara Nossa Terra Butantã, que está passando, suportando firme, de maneira leal, o desemprego, você vai receber uma cesta básica, você vai receber um alimento, você vai conversar com as pessoas. Nós estamos com um projeto de fazer a reunião dos empresários, para que você possa receber dica educacional, organizacional, para que você tenha uma oportunidade de emprego. A palavra de Deus, queridos, de novo em Isaías, o profeta Isaías, eu não tinha nem preparado isso, mas ela vai nos dizer assim: não o impeça o agir de Deus, estende a sua tenda para a direita, para a esquerda, alargue a sua tenda, para que eu possa multiplicar na sua vida. Não impeça o agir de Deus. Como que eu posso impedir? Na dúvida. Aonde tem dúvida, não tem manifestação do Espírito Santo de Deus. Tenha convicção de que Deus vai te abençoar, no nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, Sara Butantã. Eu amo a vida de vocês. Fiquem com Deus, graças a Deus. Boa noite, Sara Butantã. Como vocês estão? Pô, como o nosso pastor falou, vontade de dar um abraço em vocês. Mas são tempos difíceis, mas vamos vencer em Cristo Jesus. Essa é a hora de sermos igreja em nossas casas. Essa é a hora de sermos ministros do Evangelho em nosso lar. Levar Deus, Jesus Cristo, para o nosso lar, porque Ele está vivo. Então, como nosso pastor pregou, não tenha dúvida, tenha convicção que Ele salva, que Ele cura, que Ele está contigo. Nessa noite, para quem está nos visitando, puder colocar o nome, a gente vai fazer uma oração, pode colocar o nome. E eu quero muito que vocês que estão na sua casa, nesse momento, desligue de tudo, feche seus olhos, coloque a mão no seu coração, repita essa oração comigo. Senhor Jesus, eu te aceito como único e suficiente Salvador. Perdoa meus pecados e escreve meu nome num livro da vida e me dê acesso à vida eterna. Amados, é uma oração impactante, é uma oração que o Pai que está no céu reconhece você como filho, para você ter direito às heranças, para você ter direito à chave do céu na sua vida. Essa oração que você fez é profética. Espero que você tenha feito de coração, espero que você tenha feito com entendimento, que essa palavra realmente entre no seu coração e você exercite essa palavra todos os dias da sua vida. Estamos chegando mais no final do nosso culto. Vamos ter mais um vídeo no domingo. Nos acompanhe, fique firme, se encha da palavra. Nós temos células a semana inteira. Entre em células, fique conectado, amados. Nesse período de dificuldade, lockdown, pode ser que o mundo para, mas Deus não para. Ele não dorme, Ele não descansa. Ao contrário, Ele está sempre lutando por você, entrando nas batalhas por você. Ele sabe das suas dificuldades, mas confie nele de todo coração, que você vai vencer em Cristo Jesus. Fazer oração de fechamento. Mais uma vez eu vou pedir que vocês fechem seus olhos, coloquem a mão no seu coração. Deus Pai Todo-Poderoso, entre cada casa, Pai, não faça uma visitação, mas faça uma habitação, que seu Espírito Santo esteja em cada lar, Pai. Pai, dá a revelação da palavra. Pai, como o nosso pastor falou, não há
mais tempo de ficarmos com dúvida. Temos que ter a convicção que o Evangelho é vivo, que o Evangelho é eficaz, que ele traz cura, que ele traz a provisão, que ele pode todos naquele que o procura, Pai. Pai, você deu livre-arbítrio, mas que as pessoas tirem a cegueira espiritual, que elas enxerguem que só o Senhor é o caminho e a verdade. Nós te pedimos essa noite as suas bênçãos, sem medidas, sacudidas e balançadas, em todos os lares. Pai, nós te pedimos, Pai, mais uma vez, obrigado por ter te feito presente, obrigado por ter derramado teu Espírito Santo em nossas vidas mais uma vez. E hoje e sempre, Pai, estaremos na sua presença, em nome de Jesus. Amém. Boa noite, Sara Butantã. Fique com Deus. Deus abençoe.